Olá, seja bem-vindo ao Instituto Guimarães Vernieri. Sou o professor Luciano Vernieri e hoje vamos dar início às nossas aulas de matemática. Como que funcionará as aulas de matemática? Como que elas funcionarão, não é? Nós teremos uma matemática básica, então desde o primário, né, sexta, sétima, oitava e nono ano, e depois sim nós vamos adentrar aí na matéria de ensino médio, porque precisamos ter uma base para depois nós partirmos, então, para o ensino médio, tá certo? Nessa primeira aula, nós vamos basicamente relembrar alguns conceitos, como, por exemplo, sistema de numeração e conjuntos numéricos. Vamos iniciar, então, aí. Antes, baixe esta folhinha, está aí abaixo do vídeo, tá? Nessa folhinha tem o conteúdo, né, nessas primeiras páginas, e depois terá o quê? Terá os exercícios também, para o pessoal poder fazer aí. Vamos entender o que é um sistema de numeração. Então, um sistema de numeração que é utilizado e padronizado no mundo todo é o chamado sistema indo-arábico. Indo-arábico. E esse sistema de numeração ele é composto por 10 algarismos. Não é que são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, nós temos quantos algarismos? Temos 10 algarismos, por isso que ele é conhecido como sistema decimal. Além de ele ser um sistema decimal, ele é um sistema posicional. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo, vamos formar um número aqui com esses algarismos. Vamos pegar o número 27. 27. O número 27, ele é formado por quantos algarismos ou dígitos? Algarismos ou dígitos? 2. Então nós temos o número 27 formado pelo algarismo número 2, pelo algarismo 2 e pelo algarismo 7. Então são 2 algarismos que formam um número. Pode haver números formados por apenas um algarismo ou pode haver números formados por infinitos algarismos. Acontece que, eu colocando 2 aqui e o 7 aqui, nós temos um número, o número 27. Porém, se eu pegar e inverter, passar o 7 para cá, 7, e o 2 para cá, o que acontece? Eu mudei o número, agora é o número 72. Eu inverti os algarismos, logo mudou o número. Agora é o número 72. Vamos agora entender um pouco mais aprofundadamente, né, a classificação desses números, desses algarismos. Vamos pegar esse número que está aí no exemplo da folhinha, o 4.527. 4.527. Aí na folhinha está dizendo que o 7 pertence a qual ordem? A primeira ordem. E o número 2 pertence a qual ordem? Pertence à segunda ordem. E o número 5 pertence à terceira ordem. E o número 4 pertence à quarta ordem. Então, o 7, primeira ordem, o 2, segunda ordem, o 5, terceira ordem e o 4, quarta ordem. Acontece, pessoal, que cada algarismo pertence a uma ordem. Então, vamos separar aqui. Cada algarismo pertence a uma ordem. Porém, a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Nós temos uma classe. Então, da primeira aqui até a terceira ordem, nós vamos ter a chamada primeira classe. Primeira classe. Que classe é essa? É a classe das unidades simples. Unidades simples. Tá certo. Só que o 4 aqui está na quarta ordem, ele já está noutra classe. Que classe é essa aqui? É a segunda classe. Segunda classe. E se estivesse depois aqui, ó, por exemplo, na sétima ordem, outra classe, a terceira classe. E depois assim por diante, né, crescendo aí as classes. Essa primeira ordem nós chamamos de unidades, a ordem das unidades. Essa segunda ordem, da ordem das dezenas.
E essa terceira ordem? A ordem, né, das centenas. E a quarta ordem? Unidades de milhar. Se tivesse uma quinta, dezenas de milhar. Se tivesse uma sexta ordem, centenas de milhar. Se fosse uma sétima ordem, unidades de milhão. Depois de bilhão, de trilhão e assim por diante. Pessoal, acontece o quê? A unidade é a unidade. A dezena, ou seja, quem está aqui na segunda ordem, equivale 10 vezes a primeira ordem. A terceira unidade vale 10 vezes a segunda ordem. Vamos verificar aqui. Então, são 7. 7 é unidade, então é uma unidade. Então, é 7. 7 vezes quem? Vezes 1. Porque ali é a ordem das unidades. Logo, 7 vezes 1 é quanto? É 7. O 2 está na segunda ordem. Então, ele vale 10 vezes as unidades. Então, é quanto? 2 vezes 10. 2 vezes 10, que é quanto? 20. O 5, ele é a terceira ordem, que vale 10 vezes a segunda ordem. Quanto é que vale a segunda ordem? Vale 10. Logo, é 10 vezes 10, que é 100. Logo, 5 vezes 100. 5 vezes 100, que é igual a quanto? 500. E a quarta ordem? Não é a quarta, não vale 10 vezes a terceira? Quanto é que é 10 vezes 100? Não é 1000? 4 vezes 1000. 4 vezes 1000. Que é igual a quanto? A 4000. Logo aqui agora é só somar. Ó. 7 mais 0 mais 0 mais 0 é 7. 2 mais 0 mais 0 mais 0 é 2. 5 mais 0 é 5. 4. 4, 5, 2, 7. É o mesmo número. Tá? Só para demonstrar aqui a questão da multiplicação por 10. Por isso que é um sistema decimal. Tá certo? Por isso. Um outro detalhe aqui, pessoal, que eu vou frisar, é chamado numeral. O que é o numeral? O numeral, ele é a forma que representa aquele determinado número. Por exemplo, se eu disser que o 3 é o numeral 3, é assim? Beleza. Se eu disser que o 3 é assim, números romanos, por exemplo, tá ok. É o número 3 também. Né? Se eu fizer assim, então isso aqui é o numeral. Hoje nós chamamos tudo isso aqui de número, né? Número 3. Mas o certo seria numeral. Isso importa alguma coisa? Não, é só uma questão de conhecimento. Tá? Agora vamos passar então para a introdução aos conjuntos numéricos, tá certo? Vamos passar aqui então para a introdução aos conjuntos numéricos. Vamos apagar. Se você aí quer copiar o que eu passei no quadro, pausa o vídeo, né? Respira, toma água, anota. Ah, não entendi, volta o vídeo. Pô, não entendi de novo, professor Bisonho, o que eu faço? Vai lá nos comentários, comenta, professor, explica de novo esse negócio aí que eu não entendi nada. Entendi foi nada, o que eu faço? A gente vai lá, explica de novo, grava outro vídeo, se for o caso, e a gente vai aí se acertando, pessoal. Tá certo? A gente vai se acertando aí de modo que todo mundo, né, compreenda o conteúdo. Agora, nós vamos falar aqui a respeito de introdução aos elementos, aí na página 2. Página 2, na nossa folhinha, está lá, introdução aos conjuntos numéricos. A matemática, pessoal, ela possui elementos e possui símbolos. Símbolos que, ora símbolos, que loucura, né? O professor está ficando louco. Tá? Possui símbolos, esses símbolos nós temos que conhecer e saber quando que vamos usá-los. Por exemplo, nós temos esse símbolo aqui, ó, símbolo, um ezinho, símbolo conhecido nosso. Esse ezinho significa o quê? Significa pertence. 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 Vamos pegar outro giz aqui, que esse aqui já foi pro saco. Pertence, né? Pertence. Significa pertence. E o ezinho cortado? Aquele ezinho assim, cortado assim, significa o quê? Não pertence. Pronto. Não pertence. Beleza. O E pertence e o ezinho cortado é não pertence. E o C? O que quer dizer o C? Quer dizer contido. Contido. E o Czinho cortado? O Czinho assim,
é o quê? Não contido. Beleza, professor, entendi tudo. O E é para pertence e o C para contido. Tá. Agora, quando que eu vou usar isso? Eu vou usar o Ezinho para elemento. Elementos. Elementos. E o contido e não contido eu vou usar quando? Em conjuntos. Conjuntos. Então, eu vou usar o Ezinho, cortado ou não, para elementos e o contido para conjuntos. Então, E de elementos, C de conjuntos. Beleza, professor, já entendi. Mas o que é elemento, o que é conjunto? Vamos começar explicando o que é um conjunto. O conjunto, pessoal, normalmente, ele é demonstrado por uma letra maiúscula. Ou seja, vamos fazer aqui o conjunto A. Conjunto A. Está aqui o conjunto A. Uma letra maiúscula. Conjunto A, nós colocamos o sinal de igual e abrimos chaves. Chaves são essas, né, esse desenhozinho aqui, chatinho de fazer. Então, conjunto representado por uma letra maiúscula, igual, eu abro umas chaves. Vamos inventar aqui, vamos dizer que o conjunto A é formado pelos números 1, pelo número 2, pelo número 3, pelo número 4 e pelo número 5. Tá? Fecha as chaves. Então, o conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, esse aqui é o elemento A. Então, nós vamos ter agora o outro conjunto. Vou largar a folhinha aqui. Vamos ter aqui um outro conjunto, que é o conjunto B. Conjunto B. Por que B? Porque eu quero. Tá? Pode ser conjunto C, conjunto D, enfim. Conjunto B. O conjunto B, eu vou dizer que ele é qual conjunto? Vou dizer que ele é o conjunto que pertence o 2 e o 4. Tá? O 2 e o 4. Tá. Então, o conjunto A é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O conjunto B é o 2 e 4. Aí, pessoal, eu vou perguntar o seguinte. O conjunto, o número 3, né, no caso ali, o elemento 3. Como é que eu falo que ele está dentro do conjunto A? Eu vou usar o pertence. Logo, eu vou dizer que 3 pertence a A. Eu vou escrever assim, ó, 3, o Ezinho, pertence a A. O 3 pertence a A, porque o 3 está aqui, está em A. Logo, o 3 pertence a A. Tá? Agora, eu vou perguntar o seguinte. O 3 pertence a B? Não. O 3 não está aqui em B. Logo, eu vou escrever como? Vou escrever 3... o Ezinho, vou cortar o Ezinho e vou dizer assim, ó, B, pronto. Porque o 3 não pertence a B, ele pertence a A, mas não pertence a B. Agora, nós vimos como é que nós usamos aqui os elementos. E agora, vamos falar sobre os contido e não contido. Vocês concordam comigo que os elementos 2 e 4 estão também no A? Os 2 e 4 de B estão dentro do conjunto A, 2 e 4 também? Logo, eu posso escrever assim, ó. B está contido em A. Por quê? Porque o B está contido em A. Porque todos os elementos de B estão dentro do conjunto A. Por isso que eu posso dizer que B está contido em A. Ou B é subconjunto de A. Tá certo? Mas e o inverso? Assim, professor, tá certo? A está contido em B? Está ou não está? Vamos ver. Olha, o A tem o 1, o 3 e o 5. O B não tem. Logo, o A não está contido em B. O B está contido em A, mas o A não está contido em B. Logo, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Isso aqui não existe. Isso aqui está errado. É falso. Logo, somente B está contido em A, mas A não está contido em B. E como é que eu poderia representar ainda o subconjunto? Né? Conjunto subconjunto. Poderia escrever assim, ó. Fazer um círculo. O círculo, pessoal, ele denota infinitude. Fazer um círculo aqui. Vamos escrever aqui B. E vamos fazer um outro círculo maior, que é o A. Vamos escrever aqui o conjunto A. 1, 2, o 2 não. 1,
o 3, né? O 3 e o 5. E aqui dentro o 2 e o 4. Estão vendo aqui, ó, conjunto A, 1, 3, 5. Mas o 2 e 4 também pertencem. Então, 2 e 4 em B, 2 e 4. Entendido, pessoal? Vamos seguindo, então. Vamos apagar aqui agora e vamos partir para a questão dos conjuntos que nós vamos estudar, né, durante todo o nosso curso. São 6 conjuntos numéricos que nós vamos aprender aí no decorrer das nossas aulas de matemática. Eles estão em toda parte, conjunto numérico. Lembrando que essa aula, pessoal, é bastante introdutória, porque conjuntos numéricos será uma matéria que será abordada aí quando nós iniciarmos as matérias de ensino médio aqui do cursinho. Quando começarmos aí as matérias de ensino médio, nós vamos então partir a estudar aí os conjuntos numéricos. Vamos partir dessa matéria. Vamos lá. Então, quais são os conjuntos numéricos? O primeiro deles aqui que nós vamos ver vai ser o conjunto N. O que é o conjunto N? É o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Qual é o outro conjunto? É o conjunto Z. Conjunto Z. Esse é o símbolo que representa o conjunto. Tem que saber o símbolo. O Z é os números inteiros. Os números inteiros. E depois, qual é o próximo conjunto? Conjunto dos racionais. É o conjunto Q. Conjunto Q. Dos racionais. Racionais. E depois, qual é o outro conjunto que nós vamos ver? Vamos ver o conjunto I. O que é o conjunto I? É o conjunto dos irracionais. Então, irracionais. Depois, conjunto dos números reais. É o R. Reais. E por fim, conjunto dos números complexos, é um Czinho. Os complexos. Tá certo, pessoal? Então, esses são os conjuntos numéricos que nós vamos aprender. Vamos passar a cada um deles, basicamente, né, bem resumidamente. Pessoal, tem que saber, não é, que o conjunto N é naturais, que o conjunto Z é inteiro, que o conjunto Q é racional, que o conjunto I é irracional, que o conjunto R é real, que o conjunto C é complexo. Tem que saber, porque na prova, por exemplo, é uma questão lá, resolva em R. O que quer dizer resolva em R? Quer dizer resolva nos reais. Tá, pessoal? Resolva em reais. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Resolva em R. Resolva em N. O que é N? Naturais. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender primeiramente quais são os números naturais. Para isso, eu vou desenhar aqui uma reta. Uma reta. Chamada reta numérica. Tá? Nessa reta, eu vou fazer um traço no centro e vou inserir, né, o numeral 0. 0. O 0 é o centro da reta. Para a direita de quem olha, é positivo. E para a esquerda é negativo. Vamos fazer mais um traço aqui. Vamos colocar o número 1. Número 1. Vamos colocar aqui o número 2. Então, número 1, número 2. Nessa distância. A distância do 0 até o 1, essa distância aqui, é a mesma distância daqui até aqui e assim por diante. Quais são os números naturais? São os números positivos e o 0. O 0 é o número natural, porém o 0 não é positivo e nem negativo, ele é um número nulo, tá? Neutro. Vamos lá. Então, vamos escrever aqui, ó, N é igual, abre as chaves que nós já aprendemos, não é? N, quem é o conjunto N? É o 0, começa no 0, depois vem o 1, depois vem o 2, e se o conjunto ele é infinito,
no caso dos naturais nós usamos, né, reticências, né? É infinito. Aquele sinal significa que é infinito o conjunto. Então, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Existem também os números naturais não nulos, que é esse símbolo aqui, ó, N, o mesmo N de natural, porém com asterisco. Este asterisco significa que é os números naturais não nulos. Logo vai começar com qual número? Começa com o número 1. Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá certo? Então, quais são os números naturais? São números positivos. E o zero. Só que ocorreu um problema. O pessoal precisou, né, contar e chegou ao ponto de verificar o seguinte: faltava alguns números nessa reta, que são os números negativos. Por exemplo, o menos 1, né? Depois aqui temos o menos 2 e o menos 3 e assim por diante. Então, o que acontece, pessoal? Acontece que foi necessário criar mais um conjunto. E aí, então, surgiu o conjunto dos números inteiros, que é um Z. Inteiros. Os números inteiros começam onde? No menos infinito, né? Ou seja, é infinito para o lado negativo. Menos 2, menos 1, o zero. O zero também é um número inteiro. Número 1, o número 2. Fecha ali. Então, opa, vamos lá. Né? É infinito também, para positivo. Reticências. Isso. Então, começa no menos infinito e vai até o mais infinito. É os números inteiros. Tá certo? Os números inteiros. Voltando àquela lógica de conjunto e subconjunto, nós podemos dizer o seguinte, que esse N, asterisco, os números naturais não nulos, podemos escrevê-los assim, ó. Está contido em N. Está certo ou não está certo? Está, porque todos os elementos que estão nos naturais não nulos estão nos naturais. Aqui só não tem qual número? Não tem o zero. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Podemos dizer também que N, esse N aqui, os números naturais, está contido em Z? Nos inteiros? Sim, porque todos os números naturais são inteiros. Mas o inverso não é verdade. Nem todo número inteiro é natural. Agora, todo número natural é inteiro, sim. Tá certo? E eu posso dizer o seguinte, isso aqui, ó. Os números inteiros positivos, é igual a quais? A N. É ou não é? Os números inteiros positivos não é igual ao conjunto dos números naturais? É. Então, Z mais. E existem elementos, por exemplo, inteiros negativos, que são N. Por exemplo, eu posso dizer que N tem conjuntos... Números inteiros negativos, tem conjuntos naturais? Tem números naturais? Não. E aqui não. Então, aqui sim, números inteiros positivos, sim, é igual aos naturais. Agora, números inteiros negativos não possuem nenhum número natural. Tá certo? Vamos partir agora para mais um conjunto. Vamos apagar aqui, vamos deixar só a reta aqui. Vamos apagar agora e vamos verificar um problema. Que problema foi esse? Não é? Problema grave. Pessoal, se alguém perguntar para você o seguinte: quantos números naturais existem entre 1 e 2? Nenhum. Não existe nenhum número natural entre 1 e 2. E a pergunta de novo: existe algum número inteiro entre 1 e 2? Também não. Não existe nenhum número inteiro entre 1 e 2. Então aqui, nesse meio, não existe nenhum número inteiro. Agora, e onde é que está então 1,2? Aqui conjunto pertence, por exemplo. 1,2 está entre 1 e 2. 1,2 pertence a qual conjunto? Pertence ao conjunto Q. O que é o conjunto Q, professor? O conjunto Q é o dos números racionais, ou seja, é o número que eu posso colocar na forma de fração. Então, quais são os números racionais? São números que eu posso colocar na forma de fração. Esses são os números racionais. Ah, mas 1,2 não é fracionário. Como que não, meu filho?
Olha, veja bem, 1,2 é igual a 12 sobre 10. Opa! 12 sobre 10, que é igual a quanto? 1,2. Ó, 12 sobre 10, você dividir 12 por 10, é 1,2. Logo, é um número fracionário. É um número fracionário. Tá certo? Então, todo número fracionário pertence aos números racionais. Tá certo? Porém, como nem tudo são flores, acontece o quê? Acontece que existe um número assim, ó. 1,2, 4, 7, 5, 3, 2, só um exemplo. E essas reticências informam que esse número não tem fim, né? Ou seja, esse número aqui, ele não é um número racional, porque eu não consigo colocar esse número na forma de fração. Quando nós formos observar depois lá a matéria de frações, e vamos entender o que é uma fração, uma dízima, nesse caso aqui é uma dízima não periódica, mas nós veremos nas próximas aulas, tá? No caso de uma dízima não periódica, esse número pertence a qual conjunto? Ao conjunto, vamos botar aqui, pertence, é o ezinho, né? Porque é um elemento, pertence a qual conjunto? Ao conjunto I, aos irracionais. Mas esse número não pertence aos racionais? Não. Não existe elemento que pertença ao mesmo tempo nos racionais, né, e nos irracionais. Não existe nenhum número que ao mesmo tempo seja racional e irracional. Não existe. E como não existe, quer dizer o seguinte, se não existe nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional, se nós somarmos os dois conjuntos, ou seja, somarmos todos os racionais com os irracionais, só somarmos, vai dar qual conjunto? Vai dar o conjunto R. Então, o conjunto R é a soma dos racionais mais os irracionais. Tá certo, pessoal? Agora vamos fazer aqui o seguinte. Tá, beleza, professor, entendi. Mas e os números complexos? Números complexos é um número real? Não. O real pode ser complexo. Agora, o real, né, complexo é um conjunto à parte. Por exemplo, de onde é que surgiu esses números complexos aqui? Que é uma matéria que nós veremos aí futuramente, tá? Praticamente quase no final do curso. Mas vamos aqui tomar para nós entendermos o que são números complexos. Nós vamos ter em seguida uma matéria chamada radiciação. Nós vamos rever as raízes quadradas, cúbicas, enfim. Por exemplo, se nós pegarmos aqui uma raiz quadrada, quanto é que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4, número 4, é quanto? É igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Só o 2 tem... Qual é o outro resultado possível que dê 4? É o menos 2. Como assim menos 2 vai dar 4 positivo? Sim. Você pegar aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, esse menos com esse menos dá mais, porque sinais iguais, a multiplicação é positivo. 2 vezes 2 é 4. Logo, o resultado dessa raiz quadrada é 2, pode ser o 2 e menos 2. Tá? Então, tanto 2 menos 2 é o resultado dessa raiz quadrada. O problema vem agora, pessoal. O problema vem agora. Vamos pegar a mesma raiz quadrada, porém, nós vamos transformá-la em uma raiz quadrada de número negativo. Agora, qual é o número real? Número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Não tem, pessoal. Tá? Não existe um número real que é multiplicado por ele mesmo, né, com o mesmo sinal, dê menos 4 para tirar esse número da raiz. Logo, isso aqui não existe em R, mas vai existir aonde? Nos complexos. Então, pode ser que o raiz quadrada de menos 4 pertence aonde? Pertence aonde? Pertence aos complexos, mas não pertence aos reais. Tá certo, pessoal? Agora vamos fazer aqui um diagrama de Venn, para que nós possamos ter uma noção geral de todos esses conjuntos numéricos que nós acabamos de ver.
Vamos escrever aqui um grande círculo. Um grande círculo. Lembrando que círculo é um sinal de infinidade. É isso que representa o círculo. Por isso que nós usamos círculos para representar os conjuntos. Meu círculo está meio feio, mas esse aqui mesmo. Vamos lá, vamos passar um traço aqui. Vamos escrever do lado de cá um conjunto menor aqui, ó. Vamos escrever N. Conjunto dos números naturais. Escrever um conjunto maior aqui. Conjunto dos inteiros. E vamos escrever um outro conjunto aqui, ó. Dos racionais, porque todo número natural, todo número inteiro e todo número racional, né, o número natural pertence aos inteiros, os inteiros pertencem aos racionais, e assim por diante. E esse lado de cá, os irracionais. Por quê? Porque não existe nenhum número racional que seja irracional ao mesmo tempo, por isso que é essa linha divisória. E a soma desses conjuntos todos é os números reais. Tá certo? É os números reais. Mas, professor, fiquei com uma dúvida. A dúvida é a seguinte: o senhor falou que os números racionais são números que eu posso colocar na forma de fração. Tá. Mas o número inteiro e o número natural não é um número fracionário, né? O número inteiro, ele não é fração. Eu vou mostrar para você que é uma fração sim, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o número. Vou pegar aqui o número 3. O número 3, vamos observar o número 3. O número 3 é um número natural? É um número natural. É um número inteiro? É um número inteiro também. E por que ele é fracionário? Por que ele é racional? Porque se eu pegar o número 3 e dividi-lo por 1, eu tenho uma fração. É uma fração, não é? É uma fração. Essa fração altera o número? Não. Porque 3 dividido por 1 é 3. Logo, eu posso dizer que o 3 é um número fracionário, porque ele está dividido por 1. Tá? Vamos brincar um pouco mais aqui. Vamos brincar um pouco mais com o número. Vamos seguir com esse mesmo número aqui. Eu posso dizer que o número 3 está multiplicado por qual número? Eu posso dizer que ele está multiplicado por 1. Porque 3 vezes 1 é 3. Eu posso dizer que esse número 3 está somado com qual número? Com 0. Com 0. Por quê? Porque 0 mais 3 é 0. Tá certo? E eu posso dizer que esse número está elevado a 1. Porque todo número elevado a 1 é ele próprio. Logo, 3 elevado a 1 é 3. Portanto, vocês estão vendo que um simples número que é natural, é inteiro, é fracionário. Por quê? Porque ele pode ser dividido por 1. Eu posso multiplicar esse número por 1, eu posso elevar esse número a 1, eu posso somá-lo com 0 e não altera o 3. O 3 não se altera. Então, é muito importante esse bizu aí, tá? Depois eu vou mostrar futuramente nas nossas questões, vocês vão ver um caso que é importante ter esse conhecimento. Tá? Uma questão que caiu já em prova aí, de concurso inclusive. Tá certo, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar sobre outro assunto muito importante, porque nós falamos de números naturais e nós temos que entender um outro conceito chamado de sucessor e antecessor de número. O que é o sucessor? Sucessor é aquele que vem depois. Por exemplo, vamos pegar o número 2 aqui. Quem é o sucessor do 2 em N, em natural? Qual é o sucessor do 2? É o 3. Quem é o antecessor do 3? É o 2. Quem é o antecessor do 2? É o 1. Vamos fazer a reta aqui. O 0 está aqui. Então, 1, 2, 3. Como é que eu sei o sucessor de número natural? Eu pego N, vou fazer uma fórmula aqui, ó. N mais 1. Vamos verificar se isso dá certo. N, vou dizer que o N é 0. O N é 0. Qual é o sucessor de 0? Não sei, vamos ver. Quem é o N? O N é 0. 0 mais 1. Qual é o sucessor de 0? 0 mais 1 é 1. Pronto. Já sei que o sucessor é 1. Tá, mas quem é o sucessor de 1? Vamos lá, vamos substituir aqui de novo. 1, né? Vamos substituir aqui. N mais 1. Quem é o N agora? O N é 1. 1 mais 1 é quanto? É 2.
Então vocês perceberam que a forma para eu descobrir o sucessor de um número natural é somar ele por mais um? Então sempre assim. Quem é o sucessor de 3? 3 mais 1, 4 e assim por diante. Pessoal, o número natural sempre terá um sucessor, porque os números naturais são infinitos. Agora, o número natural ele terá sempre um antecessor? Não, porque não existe um antecessor natural de zero, porque não existe número natural negativo, tá? Mas, entendi, professor, então sempre somar mais um para achar o sucessor. Mas esse negócio chamado módulo, o que é módulo ou valor absoluto? O que é módulo ou valor absoluto? Vamos desenhar mais para cá essa reta para nós enxergarmos melhor. O que é o módulo ou valor absoluto de um número? Vamos fazer uma reta novamente. Vamos colocar aqui o centro, o zero. O zero está aqui. Vamos escrever aqui o número 1. Aqui nós vamos escrever o número 2. Aqui vamos escrever o número menos 1. E aqui o menos 2. Vocês estão vendo, né, pessoal? 0, 1, o 2, aqui vai só aumentando. Aqui vai só o quê? Diminuindo. Logo, só para a gente ver, menos 1 é maior que menos 2. Menos 2 é maior que menos 3. Menos 3 é maior que menos 4. E assim por diante. Aqui o 1 é maior que o 0. O 2 é maior que o 1. Então é inverso. Tá? Tem que cuidar disso aí. Tá certo? Acontece o seguinte, o que é o módulo ou valor absoluto? Vamos observar essa distância aqui. A distância do 0 até 1 é quanto? É 1. Vamos pensar em unidade de distância. Quanto é que é essa distância aqui? Eu vou dizer que é 1. E essa distância aqui, do 0 até o menos 1 é quanto? É 1 também. É 1 também. Então, pessoal, nada mais é, o que é o módulo ou valor absoluto? É o número sem o sinal. Por exemplo, como é que eu escrevo esse número? Por exemplo, qual é o módulo ou valor absoluto de menos 1? É 1. E o módulo se escreve como? Se escreve entre barras. Então, o módulo ou valor absoluto de menos 1 é 1. Qual é o módulo ou valor absoluto de menos 350? Por exemplo, é 350. Pronto. É o número sem o sinal, porque é a distância desse número em relação ao zero. É isso que é o módulo, por isso que eu não vou usar de sinal. Qual é a distância entre 0 e 2? É 2, então 2 é o módulo. Qual é a distância entre 0 e menos 2? 2, então 2 é o módulo. Entenderam isso aí, pessoal? Sem dúvidas a respeito disso? E o que é o oposto ou simétrico? Que é um outro fator importante. O que é oposto e simétrico? Isso nós vamos ver quando? Somente nos inteiros. Somente não, né? Também vamos ver nos racionais, reais. Não estou falando assim, natural não. O natural ele não tem um número oposto. O natural não tem um número simétrico. Tá? O que é o oposto simétrico? Por exemplo, o menos 1, qual é o oposto de menos 1? É 1. Então, qual é o oposto de menos 1? 1. Qual é o oposto de 2? É menos 2. Qual é o oposto de 3? Menos 3. E assim por diante. Então, qual é o oposto simétrico? É aquele número que está do outro lado do zero, vamos dizer assim, né? Que possui o mesmo valor, a mesma distância entre o zero. Então, 2 menos 2 é o simétrico, é o oposto. Tranquilo, pessoal? Então, vamos seguindo. Não se esqueça aí de dar uma olhada geral aí uma olhada geral, né? Em toda a matéria, em todo o material que está aí para baixar, né? Para download, tá certo? Lembrando que todos os conjuntos eles são infinitos, ou seja, não possuem fim. Há alguns conjuntos que são, né, maiores que os outros, é lógico. Por exemplo, os números naturais, os números inteiros, os números reais, não é? Nós vimos. Vamos seguindo aqui. Então, nós falamos de módulo. Um outro detalhe aqui, pessoal, antes de a gente passar para os exercícios, é falar o seguinte, sobre uma forma de escrever os conjuntos. Por exemplo, vou escrever um conjunto racional, né? Um conjunto de números racionais. Por exemplo,
Vamos fazer o conjunto D aqui, ó. Conjunto D. Lembrando que é o conjunto com letra maiúscula, né? Conjunto D. Conjunto D, ele é formado pelos números 1,2, 1,4, 2,5. Bom, pessoal, como é que eu faço para separar, né, quando é um número fracionário assim, tem vírgulas? Eu uso ponto e vírgula. Então, por padronização, né, entre os elementos se usa ponto e vírgula quando se trata de números, né, com vírgula, para que a vírgula do número decimal ali não seja confundida com o ponto e vírgula. Agora vamos passar para os nossos exercícios. Vamos resolver alguns exercícios aí da nossa folhinha. Então você pega a sua folhinha agora, nesse momento, tá? E vamos acompanhar. Então a folhinha aí, essa primeira folhinha, ela tem 40 exercícios, tá? Então acabando a aula, o pessoal pega ali, né, e façam os exercícios, tá certo? Depois aí nós vamos lançar aí o gabarito desses exercícios, tá? Tem o gabarito também, então para você conferir os resultados. E não se iludam, tá? Não se iludam. Vamos fazer ali a questão número 1. A questão número 1 ali. Diz lá, da Saresp. Questão número 1. Vamos resolver essa questão aqui. Que é uma questão de sistema de numeração. Então ele falou, numa farmácia, um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1.000, 100, 10 e 1 unidades. Então vejam bem, tem que entender, interpretar, né, a questão. Tem que ler a questão e interpretar. Como é que a gente lê essa questão aqui? Numa farmácia, tá? Enfim, um medicamento. Opa, eu tenho um medicamento. E ele foi embalado em caixas, onde cabem 1.000, 100, 10 e 1. Então, a primeira caixa cabe em quantos? Cabe em 1.000. 1.000 medicamentos nessa caixa. Na outra caixa cabem quantos? Cabem 100. Na outra caixa cabem quantos? 10. E na última cabem 1. Então eu tenho caixas, né? E nessas caixas cabem 1.000, 100, 10 e 1 unidades. E ele falou que a quantidade de comprimidos era 2.346 dezenas. Então, 2.346 unidades, né? Unidades. Pessoal, é o seguinte, ele quer saber quantas caixas eu vou utilizar para embalar essa quantidade aqui, usando, lógico, a capacidade máxima da caixa. Por exemplo, eu tenho quantas aqui? Eu tenho 6 unidades. Eu tenho quantas caixas cabem em uma unidade? Eu tenho uma. Logo, aqui é quantos? Eu vou usar quantas caixas essa aqui? 6 caixas, né? 6 vezes 1, 6. Por quê? Eu vou ter os 6 unidades, eu vou usar 6 caixas. Então aqui é 6. Tá certo. 10. Eu tenho quantas na ordem das dezenas? Eu tenho 4, né? 4, o número 4 na ordem das dezenas é 4 vezes 10. Né? Então, ou seja, eu vou ter quanto? Eu vou ter 4. Na ordem aqui, ó, das centenas, eu tenho 3. Logo é 3 aqui, ó. 3 vezes 100. E na ordem do milhar, eu tenho quantos? Tenho 2. Logo 2. É só somar agora aqui, ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 6 é quanto? 15. Logo, a resposta que eu vou marcar lá é 15. Eu vou precisar de quantas caixas? 15 caixas. Tá certo? Para embalar todos aqueles medicamentos com a capacidade total. Então, a número 1 é 15. Número 1 é 15. Vamos resolver mais uma questão. A ideia, pessoal, é fazer isso mesmo. Resolver questão aqui. Se o pessoal tiver dúvida, professor, não consegui resolver a questão X. Como é que é essa questão? Não consegui resolver. Qual que é o resultado? Não encontrei. Ou o gabarito eu acho que está errado. Confere lá, professor. Eu acho que o gabarito não está certo. Eu não achei aquele resultado. Pode acontecer que o gabarito seja errado ou realmente, né, houve algum erro na elaboração da questão, alguma coisa. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Vamos falar agora de uma outra questão. Vamos pular aqui para a questão número 30. Questão número 30. Vou fazer a 30 aqui. A 30 é falando de número natural.
Ele falou o seguinte, ó. A soma de 3 números naturais. Opa, eu tenho 3 números naturais que dão o número 90. Pessoal, e ele falou o seguinte, a soma de 3 números naturais consecutivos. O que são números consecutivos? Por exemplo, 1, 2, 3 são números consecutivos? São. O número 2, 3, 4, 5 são números consecutivos? São. Então vamos lá. Como é que eu sei os números consecutivos naturais? Quais são os sucessores do número natural? O número natural, eu vou dizer aqui, ó, é o quê? N. É o número N. Eu não sei que número é. É o número N. E qual é o sucessor do número N? É o N mais 1. Não é? O sucessor de natural não é ele somado com 1? Beleza? E qual é o próximo? Não é N mais 2? Porque se eu pegar o sucessor desse e o sucessor aqui vai dar N mais 2. E se fosse um terceiro, N mais 3. Mas ele falou que são 3 números consecutivos. Ou seja, são números que são sucessivos, tá? Que seguem uma sequência. E ele falou que a soma desses números consecutivos, né, é igual a quanto? É igual a 90. Então, esses números somados, a soma dá 90. 90. Tá certo? Dá 90. Ele falou assim, ele quer saber qual que é o maior desses 3 números. Tá? Então, são 3 números e a soma deu 90. Pessoal, não se preocupem agora se, professor, eu não sei somar letra com número, eu não entendo nada disso. Fique tranquilo, tá? Por quê? Porque nós veremos nas aulas futuras aí como é que se resolve parte literal, né? Enfim, como é que se resolve questões assim, essa pequena equaçãozinha aqui. Mas são questões que já pode já ir aprendendo. Vamos lá, quantos N's eu tenho aqui? Eu tenho 3N, então eu vou escrever aqui, ó, 3N. 3N. Então, quantos N's eu tenho? Tenho 3, então 3N. Mais quanto? Eu tenho 1 e tenho 2. 1 mais 2 é quanto? É 3, que é igual a quanto? É igual a 90. Opa, igual a 90. Beleza. Pessoal, aqui é o seguinte. 3N mais 3 é igual a 90. Tá? Pessoal, vamos seguindo. 3 que multiplica N é igual a 90. Ué, cadê o 3, professor? O 3 está aqui. Você aprendeu lá na titia Teteia, na escolinha dela lá, que muda de lado, muda de sinal. Não, muda de lado, muda de operação. Lógica, operação, nós vamos aprender na próxima aula, mas o que acontece aqui? Mais 3 vai passar para o outro lado, menos 3. Por quê? Estava somando, passou subtraindo. Então, 3N é igual 90 menos 3, 87. Opa, 3N é igual a 87. Mas eu não quero saber 3N, eu quero saber o valor do N só. Logo, se eu tenho um 3 aqui que multiplica N, eu vou passar para o outro lado, mudando de operação, eu vou passar dividindo. Logo, N é igual a quanto? 87. Dividido por quem? Por 3. Por 3. Quanto é que dá essa conta? 87, vamos lá, 87 dividido por 3. Se eu multiplicar 3 vezes 3, dá 9. 9 é maior que 8, logo não dá por 3. E por 2? 2 vezes 3 é quanto? É 6. 8 menos 6 dá quanto? Dá 2. O 7, desce para cá, 27. 27 por 3 dá quanto? Dá 9. 9 vezes 3 é 27, que dá 0. Então, achei o número 29. Então, N é igual a 29. Só que vai estar lá na questão, aluno, vai estar na questão lá assim, ó. Alternativa A, hein? Alternativa A para você marcar lá. 29. Aí o aluno sabe, porque ele encontrou o valor. Pô, 29. Ó, essa tá no papo, aí marca 29. Vai pro barro, vai errar a questão. Por quê? Porque ele não quer saber qual é o valor de N. Ele quer saber qual é o maior desses números. Logo, qual é o maior número? N é 29. N mais 1 é 30. N mais 2 é 31. Aí vai estar na B lá assim, ó. Que o camarada que assistiu a aula do IGV
vai matar a questão. Vai estar lá 31. E o camarada vai acertar a questão, porque essa aqui acerta. Essa aqui está errada. Por quê? Porque 29 é N, mas a questão está lá dizendo, ó, qual é o maior desses três números? É o número 31 e não o número 29. Então, muito cuidado na hora de marcar a alternativa. Leia a questão, tá certo? Às vezes o camarada vai encontrar todo o resultado, fez o mais difícil, aí na hora de marcar, ele não lê a questão e acaba marcando errado. Tá certo, pessoal? Vamos seguindo aqui. Vou explicar mais um detalhe muito importante aí. Tem duas questões muito importantes nessa folhinha que eu gostaria de explicar. Tá? Um conceito muito importante de leitura de questão. Porque se você não souber ligar, interpretar a questão, você vai para o barro, você vai errar. Você não vai conseguir acertar se você não fizer, né, a questão de maneira correta. Por exemplo, aqui, ó. Pega aí a questão 27. A questão 27 e a questão 28. Vamos anotar as duas aqui. Olha bem. Questão 27. Quantos números naturais há de 3 até 7? Vejam bem. Quantos números naturais há de 3 até 7? Vamos lá. De 3, ó. De 3 até 7. Aí, olha 28, olha 28. Quantos números naturais há entre? Ó, quantos números naturais há? Né? Entre 3, entre 3, né? E 7, né? Quantos números naturais há entre? Aqui é entre. Entre 3 e 7. São duas questões, pessoal, parecidas, porém os resultados vocês vão ver que é bastante distinto. Porque quando eu falo de 3, eu estou incluindo o 3 e estou incluindo o 7. Logo, quais são esses números? É o número 3, é o número 4, é o número 5, é o número 6 e é o número 7. Logo, 3, 4, 5, 6 e 7. Logo, qual é o valor total? São 5 números. Então, quantos números há? Há 5 números. E essa aqui, entre 3 e 7. O 3 e o 7 não entra, é entre os dois. Logo, quais são esses números? É o número 4, o número 5 e o número 6. Logo, são quantos números? São 3 números. Então, muito cuidado com a interpretação das questões. Tá? Então, não são todos os números. Né? Ou seja, de 3 até 7, aí o 3 e o 7 entram. Entre 3 e 7, o 3 e o 7 não entram. Tá certo? Vamos ver se a gente resolve mais umas aqui. Ver se vai dar tempo, a aula não vai ficar muito comprida. Dá tempo ainda. Vamos ver ali, ó. Vamos fazer a questão número 33. Número 33. Vamos fazer essa questão aqui. Questão número 33. 33. Olá. Para quais valor de x o resultado da expressão será o número natural? Olha só. Qual é a expressão? X, quebrou o giz aqui, x mais 5 menos 2. Pessoal, não se preocupem muito com essa questão ainda de equação, inequação, mas é importante já, para quem já tem uma certa base, tentar resolver as questões, tá certo? Isso aqui, não consegui resolver hoje, mas com o passar do tempo você vai voltar nessa folhinha, tá? E vai, vou resolver agora de novo. Aí resolve lá, você vai ver que você vai conseguir resolver as questões, tá? Vamos lá. X mais 5 menos 2. Qual é o resultado de x, né? Qual é o valor de x para que esse número seja um número natural, né? Para quais valores de x da expressão será um número natural? Pessoal, isso aqui a gente chama de inequação.
É um assunto que nós vamos abordar futuramente. Mas como é que eu sei o resultado da inequação? A inequação é o seguinte, tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, maior que, menor que. E pode ter um tracinho embaixo, que significa esse aqui, né, ó, maior que, menor que. Menor igual ou maior igual. Então, nesse caso, pessoal, ele quer saber quais são os valores de x para que essa expressão seja um número, o resultado dessa expressão seja um número natural. Então, pessoal, aqui é bastante simples. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, ó, x mais 5 menos 2. Agora vem a pergunta, o número natural é um número zero? O zero é natural? É. Então, eu vou dizer o seguinte, para qual valor de x maior igual que zero? Por que maior igual? Porque se for menor que zero, não é natural. Por isso tem que ser maior igual. Como é que eu vou resolver isso aqui? Ó? X maior igual. O maior igual, ele funciona como se fosse um igual, pessoal. É só uma questão de expressão. Então, aqui nós temos esse 5 menos 2 é quanto? É 3. Passa para o outro lado, menos 3. Então, para quais valor de x essa expressão será o número natural? Para x maior ou igual a 3. Professor, não entendi, foi nada agora. Vamos substituir o menos 3 aqui, vamos ver quanto é que dá. Vamos lá, quem é o x? O x é menos 3. Ó, menos 3, mais 5. Menos 2. Aqui, pessoal, é uma soma. Logo, o que eu faço? Eu somo o que tem que sinal igual. Menos 3 com menos 2 é menos 5. Menos 5 mais 5 é igual a quanto? É igual a 0. 0 é natural? É. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte. Não, o professor está falando. Vamos tentar o menos 4 agora. Vamos ver se o menos 4 dá um número natural. Vamos tentar. Vamos apagar aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos dizer que o x é menos 4. Menos 4. Mais 5. Menos 2. Igual a 0. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Mais 5, que é igual a 0. Menos 6 com 5 é menos 1. Menos 1 não é o número natural, por isso não pode ser menos 4. Mas vamos tentar o menos 2. Vamos tentar o menos 2. Vamos ver se vai dar certo com menos 2. Vamos tentar com menos 2. Ele falou que é maior ou igual a menos 3. Menos 2 é maior que menos 3. Vamos ver. Menos 2. Mais 5. Menos 2 é igual a 0. Menos 2 com menos 2. Mais 4. Mais 5. Que é igual a quanto? Igual a 0. Melhor. Aqui não é mais não. Menos. Eu, hein? Menos 2 com menos 2 dá menos 4, pessoal. É a soma, né? Eu, hein? O professor está queimando óleo aqui. Menos 2 com menos 2 dá menos 4, porque é soma. Menos 4 mais 1 é 1. Logo é um positivo. Mais 1 é natural? É. Ah, professor, mas duvido se eu botar um número positivo aí vai dar certo. Duvido. Então vamos tentar. Vamos ver se vai dar um número natural. Vamos botar aqui, vamos dizer que o x é 100. Pronto, vamos aloprar agora. O x é 100. 100, vamos fazer então. 100. O x é 100. Mais 5. Menos 2. É igual a 0. 100 mais 5. 105. Menos 2 é 103. 103 é um número natural? É. Portanto, qualquer número positivo vai resolver essa questão. Agora, quais são os únicos números negativos que poderiam ser x? O menos 2, o menos 3, que está aqui, e o menos 1. Qualquer um desses dois números aqui, esses três números, satisfazem o que está pedindo a questão. Menos 3, menos 2, menos 1. O 0 também. Ou se 0. 0 mais 5 é 0, 5 é 3. Logo daria também. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, chegamos aí ao final dessa nossa primeira aula, uma aula bastante introdutória, tá certo? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida a respeito de alguma questão que precisa tirar uma dúvida, alguma coisa, coloque nos comentários do vídeo
ou manda um e-mail lá, manda no WhatsApp também, tá certo? Não fique com dúvida. Professor, eu acho que o senhor está errado, acho que o senhor está enganado aí nessa questão. Manda para mim lá, pô. Não tem problema não. Eu posso errar, eu posso acertar, e a ideia aqui é que você possa aprender, tá certo? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até essa aula. Espero que tenha compreendido, tenha entendido essa visão geral que a gente teve sobre o sistema de numeração ou sobre os conjuntos numéricos. Terão mais questões, mais aulas, e eu espero você. Até a próxima. Muito obrigado.